Bom, Lacerda, boa tarde. Iniciando a Boa entrevista tarde. nesta quarta-feira, antes do jogo contra o São José. Primeiras perguntas do Eduardo Costa, do jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. O que o Caxias apresenta de diferente neste começo de temporada comparado ao início do ano passado? Não que seja diferente, a gente tenta sempre trazer coisas novas, a gente tem um padrão de jogo, a gente tem muita confiança nisso, na continuidade, e aí tem vários exemplos de que a continuidade dá certo, né? Poderia citar vários times aqui que têm um padrão de jogo há muito tempo, o Caxias tem o seu padrão, já falei diversas vezes, tivemos um ano passado positivo, Campeonato Gaúcho maravilhoso que a gente fez, muito perto do título. Série D não foi a perfeição, não conseguimos o acesso, mas não acho que foi tão abaixo assim. Nós perdemos uma classificação para um time que foi o campeão e nós tínhamos 6 desfalques. Então eu confio muito no que foi feito ano passado, confio muito nesse grupo de atletas. O Caxias mantém o mesmo padrão de jogo, um esquema parecido, né? Até porque manteve uma base, então não tem muita lógica eu ter mantido a base e mudar completamente. O que a gente faz é algumas situações diferentes, são movimentos que a gente tenta acrescentar, até porque tem jogadores, principalmente de ataque, com características diferentes, né? Jogadores de características diferentes. Então a gente tenta que essas características diferentes dos atletas do ano passado, a gente tenta introduzir uma forma diferente de algumas vezes atacar o adversário. Em quais aspectos o Lacerda conseguiu evoluir após um 2020 que começou bem no gauchão e terminou sem o objetivo do acesso? A gente tem que estar sempre na evolução, né? Todo mundo quer evoluir, não só o Lacerda, mas todos os atletas, todos os diretores, todas as comissões técnicas, vocês também, com certeza, jornalistas. Tudo é aprendizado na vida da gente. Como eu falei, acho que 2020 foi muito bom. Não conseguimos o acesso. Claro que quando não conseguem, as pessoas geralmente elas focam na parte negativa, mas e esquece o contexto geral do que foi o ano, né? Os problemas que a gente teve de pandemia, de desfalques, mas a gente tem que às vezes se focar mais aqui dentro do Caxias, não dar muita bola para o que vem de fora, que às vezes pode atrapalhar o andamento aqui. Nós temos um ambiente muito bom, nós temos um ambiente muito saudável. E isso é uma coisa que eu prezo muito, além do ambiente muito bom. Atletas comprometidos, eu só tenho elogios a esse grupo, porque é um grupo profissional, um grupo que tem muitos objetivos, assim como eu e a comissão técnica temos, e a gente quer o crescimento cada vez mais do Caxias. Perguntas do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Para a estreia, o ataque terá Mazola e Gustavo Ramos pelos lados. O John Clay ainda causa alguma dúvida para o time titular? A gente está com o time definido, não vou confirmar, a gente não tem informações do São José, então todas as opções podem acontecer. O John Clay está num momento muito bom tecnicamente, fisicamente também, assim como todos os outros atletas, então todos têm a possibilidade de iniciar, mas a gente não vai confirmar o time titular. Qual o prejuízo do Caxias ao não poder contar com Giovanni Gomes? Qual a expectativa de retorno para esse jogador? Não vou falar em prejuízo porque eu tenho que valorizar quem vai jogar. Claro que eu queria muito contar com o Giovanni, jogador que vive um momento muito bom, mas tem substitutos. Estou bem satisfeito com o time que vai iniciar amanhã, mas afirmo, queria poder contar com o Giovanni pelo momento que ele vive, pela fase que ele tem aqui no Caxias. Previsão de retorno é difícil de falar, acho que está perto, espero contar com ele para o jogo no final de semana contra o Aimoré, mas a gente sabe que lesão é uma coisa muito relativa, às vezes o jogador já está fazendo trabalho de transição, ele já está no campo trabalhando, não comigo, mas fazendo a transição com o Marcelo Boff, nosso fisioterapeuta, e com o Samir, preparador físico. Então a gente espera que essa evolução aconteça nos próximos 2, 3 dias, para no final de semana ele estar à disposição. Perguntas do Wellington Ravalho, da Sport News. Lacerda, como você projeta a estreia Grená fora de casa contra o São José? Jogo difícil, por diversos fatores, pela qualidade do adversário, né? Tem uma comissão técnica nova, mas uma comissão técnica que nos conhece, que a gente também conhece, que nos enfrentamos ano passado quando eles estavam no esportivo. Mas o São José tem um conjunto, né? Jogadores que já estão há bastante tempo no clube, chegaram reforços, jogadores pontuais, a condição do gramado, mas não vou tocar muito nesse assunto, mas a gente sabe, todo mundo sabe que dificulta, né? O São José treina todo dia lá, é diferente, não adianta. A gente está vendo muitas reclamações, inclusive até na Série A,
E olha que na Série A a qualidade de gramado de Palmeiras e de Atlético Paranaense ela é nível de Copa do Mundo, vamos dizer assim. Então, mas não vamos tocar no gramado, vamos falar sobre a dificuldade do adversário. De qualidade, como eu falei, mas o Caxias está preparado, é um jogo diferente, pode ter certeza. O estilo de jogo que a gente vai imprimir lá no Paz-Daria não é o mesmo que a gente vai imprimir no restante da competição, porque é um jogo diferente. Só quem já jogou lá sabe para falar isso, então pode ter certeza que a gente vai armar um time para vencer, mas com certeza não vai ser padrão para o restante da competição. Na tua opinião, quais são os prós e os contras de não ter retorno no Gauchão de 2021? Eu sempre, desde a época que eu era atleta, eu sempre falei que quando tem os 2 turnos, o primeiro turno ele possibilita o interior a se credenciar para a final. E o retrospecto, você pode ver, o Caxias foi em 2012, o Caxias foi ano passado, já teve outros clubes, acho que do Brasil, posso de repente vou errar algum nome aqui, mas porque daí geralmente acontecia que a dupla Grenal vinha com os vamos dizer assim, não com o time ideal, com o time reserva, e o interior, por ter mais tempo de trabalho, geralmente tinha essa leve vantagem em termos de condicionamento físico. Esse ano, por não ter isso, eu acho que o campeonato fica igual, mas nada que mude tanto, não adianta a gente ficar reclamando. A federação escolheu dessa maneira, a federação está sempre tentando melhor para os clubes e a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível para o nosso objetivo entrar entre os 4. Perguntas do William Mota da Sport Serra. O São José perdeu o primeiro jogo e já encara uma certa pressão por jogar em casa. De que forma isso pode ser utilizado na tua estratégia de jogo? Tem os dois lados, A gente sabe que a pressão existe, porque o São José é um clube que hoje está na Série C, que tem sempre fazendo competições interessantes, boas campanhas. Estrearam com derrota fora de casa, mas um resultado que não é nada muito além do normal. Acredito que não deva ter muita pressão ainda, porque perder para o Esportivo fora, o Esportivo tem uma boa equipe, uma equipe bem montada pelo Vinck, mas claro que eles têm a pressão interna deles, a pressão da comissão técnica e deles mesmos, jogadores, de reverter, porque daí se começa com 2 derrotas, daí sim pode vir a pressão. A gente tem que levar para o lado positivo para nós, fazer uma partida controlada, não se expor de forma desnecessária. Isso não quer dizer que o Caxias vai a Porto Alegre para se defender. Nunca fiz isso, já jogamos praticamente jogos que a gente se defendeu os 90 minutos, mas não que a gente entrou com essa estratégia. O jogo se desenrola de uma maneira que a gente teve que se defender e a gente se defendeu. Então a gente tem que ir a Porto Alegre para buscar a vitória, a gente tem o objetivo da vitória, Se não vir a vitória, o empate também não é um mau resultado, mas nosso objetivo é buscar a vitória. Como você imagina o início da partida? O ideal é iniciar mais postado ou já começar pressionando alto para tirar o adversário da zona de conforto? Essa é a questão que a gente fala e que eu já falei para vocês diversas vezes aqui, Eu sou um cara que, com o tempo, eu posso até vir a mudar, mas eu não consigo entrar com a estratégia de marcar lá embaixo. Não consigo, porque eu vou estar abdicando de ter a bola, vou estar abdicando do que meus atletas fazem durante a semana inteira, que é ter a bola. Claro que a gente vai tentar um bloco médio, um bloco alto, mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, se tu não consegue no primeiro momento, no segundo momento, por que tu vai insistir nisso, Então a gente se organiza melhor e aí sim começa a construir o jogo. Mas tenho certeza que o primeiro momento do jogo vai ser de muita intensidade. A equipe de São José usa esse fator do campo deles de brigar muito pela primeira e segunda bola. A bola fica viva naquele gramado, ela fica muito viva. Então já falei para os atletas, é um jogo que o início do jogo e o fim, não quero dizer que o resto da partida não, mas o início e o fim muitas vezes decide a partida. Então a atenção ela tem que ser redobrada nesses momentos da partida. Perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. Lacerda, após a pré-temporada, a equipe chega como tu planejava para a estreia do Campeonato Gaúcho? Chega como eu imaginava. Claro que nas primeiras perguntas a questão do Giovani, o Giovani jogou praticamente todos os amistosos, ficou só fora do último contra o Grêmio. A ideia era iniciar com ele, porque vinha numa condição muito boa, mas o estágio físico é o que eu imaginava, tático da equipe, o entendimento tático dos atletas, tanto para se defender quanto para propor o jogo, jogadores inteligentes, como eu falei. Os nossos atacantes de lado hoje eles têm uma característica diferente dos nossos atacantes do ano passado.
Não estou dizendo que é melhor nem pior, estou dizendo que são diferentes. Nós tínhamos ano passado jogadores mais velocistas, né? Esse ano a gente também tem velocistas, mas nós temos jogadores com alguns outros recursos, né, de jogar por dentro, mas chego muito satisfeito. Claro que treino é uma coisa, amistoso de jogo treino é uma coisa e o campeonato é outra. O campeonato é totalmente diferente. Falando do nosso adversário, por exemplo, acho que o São José, no meu entendimento, fez uma partida até melhor, foi superior ao Esportivo, e olha que eu gosto muito da equipe do Vinc, da equipe do Esportivo, mas acho que o São José foi superior e mesmo assim não venceu o jogo. Quais as características do Caxias de 2021 que podem fazer a equipe campeã estadual neste ano? Todo mundo tem que sonhar. Claro que a gente sonha em ser campeão, mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente tem adversários aí, principalmente a dupla Grenal, que estão num outro patamar, mas ninguém imaginava que o Caxias ano passado ficaria à frente do Inter, por exemplo, né, que fosse vice-campeão. Mas o Caxias vai brigar, o Caxias tem condição de brigar, tem atletas com essa qualidade, como eu falei, características diferentes de alguns atletas do ano passado. Gosto do estilo de jogo de jogadores como o Mazola, como o Gustavo, como o John Clay. Acho que trazem muita qualidade, às vezes não tanta velocidade como nós tínhamos, mas mais qualidade, mais poder de definição. Escutei uma entrevista de um outro treinador, de outro colega esses dias falando sobre isso, né, a importância de ter jogadores que sabem fazer gol, e o que me agrada esse ano é que a gente tem atletas que sabem fazer gol, e isso é uma coisa que define jogos. Perguntas do Thiago Nunes da Bitcom TV. O que você viu da estreia do São José no estadual que o Caxias deve ter atenção para o jogo de amanhã? O primeiro tempo muito parelho da equipe do Esportivo e do São José, muito parelho, talvez até uma pequena superioridade do Esportivo, e na minha opinião, no segundo tempo o São José dominou a partida. O São José tem um conjunto, né? Assim como o Caxias também tem, né? O Caxias manteve a base do ano passado, mas o São José tem esse conjunto. Ele jogou o último amistoso deles contra o Internacional, ele jogou com 2 volantes, um meia e 2 extremas de lado, mais a referência lá na frente. E nesse amistoso ele mudou, jogou com um tripé de volantes, dando maior liberdade para o Tavares. Então o São José tem bons valores, volantes de intensidade, tem um centroavante experiente que sabe fazer gol. O Rafael Tavares, um cara que dispensa comentários, já joguei com ele, de muita qualidade, temos que ter atenção. E por a gente jogar fora de casa no gramado do São José, a atenção tem que ser redobrada, mas acredito que vai ser um bom jogo, tanto por parte do Caxias quanto do São José, e a gente espera sair vencedores. Como é poder contar com atletas experientes como Diogo Oliveira e Pitol para o estadual, jogadores que conhecem bastante o futebol gaúcho? Importante, acho que já foi ano passado, a gente viu o resultado que teve no Gauchão, a conquista que a gente teve depois do vice-campeonato. Às vezes a gente é questionado se o atleta vai treinar tanto, e eu já disse isso. Talvez o Pitol, não tenho dúvida, é o cara que mais treina, com 38 anos. Isso aí todo mundo que chega novo no clube é o primeiro questionamento. 38 anos, 38 a 39, 38. É o cara que mais treina. Diogo Oliveira também, 38 anos, não fica fora de nenhum treino. Às vezes treina mais que os jovens. A gente subiu aí, tem 3 meninos da base que precisam ainda evoluir muito, precisam entender como um atleta de 38 treina tanto como eles treinam, né? Sem falar do vestiário, sem falar do que eles agregam para mim, né, em termos de grupo, e não só eles, tem o Guilherme, tem o Thiago, tem o Bruno, Diniz, Juliano, o Carlos Alberto, tem muitos jogadores experientes. Então acho não, todo treinador gosta de ter atletas assim. Não adianta ser experiente só na idade, né? Tem que ser experiente de cabeça também para passar esse lado positivo para o grupo. Valeu, Lacerda, obrigado.